Bom, pessoal, boa noite. Para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui na frente com os irmãos, principalmente compartilhando a palavra do nosso Senhor, palavra que foi expressa, que foi transmitida a nós através da Bíblia. E pensando essa semana sobre gratidão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, eu fazendo um retrospecto da minha vida, é difícil a gente nutrir uma vida de gratidão. É difícil para nós sermos gratos o tempo todo. A verdade é que a gratidão como virtude, hoje ela está em falta no nosso mundo. A gente constata isso num primeiro momento quando a gente olha para o outro. Quando a gente faz alguma coisa em relação a alguém, quando a gente faz alguma coisa de bom para outra pessoa e a pessoa ela não é grata, vamos dizer assim. Mas a verdade é que nós mesmos falhamos em ser gratos também, em demonstrar essa atitude de gratidão para o outro. A gratidão está em falta muitas vezes por conta do nosso egocentrismo. A gente pensa muito em nós, muito naquilo que a gente espera do outro, e isso gera frustração. A gente falou há 2 semanas atrás sobre frustração, e a frustração, só relembrando, é aquela lacuna entre a nossa expectativa em relação a algo ou alguém e a realidade. E quando a nossa expectativa ela não é correspondida, isso gera frustração, isso mina, isso ataca a nossa gratidão. É difícil a gente ser grato por aquilo que gerou frustração em nós. Mas também o mundo consumista que a gente vive, ele está o tempo todo dizendo para a gente que aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já possui ou aquilo que a gente já é, não é o suficiente. E que a gente sempre precisa de um pouquinho mais. A gente sempre precisa atualizar o nosso software, a gente sempre precisa de um celular novo, a gente sempre precisa do último modelo de carro, porque agora ele vem com um vidro diferente. E aí esse mundo consumista, que está o tempo todo dizendo para a gente que o que a gente tem não é o suficiente, sutilmente ele vai dizer que a gente não pode ser grato com aquilo que a gente já tem. A gente não pode se satisfazer com aquilo que a gente já possui. Afinal de contas, a gente precisa ter o novo, ter o melhor. A gente também vive num tempo corrido, onde a gente alimenta muitas atividades dentro do nosso dia a dia, de segunda a segunda, e a gente acaba vivendo uma coisa meio doida, meio esquizofrênica entre o tédio e o esgotamento. Ou a gente está muito esgotado, muito cansado, muito agitado, porque a gente acumulou muitas atividades ao longo da nossa semana, ao longo do nosso dia, ou a gente está entediado, porque a gente tem que esperar 15 minutos no metrô, ou 5 minutos na fila de um banco, e aí a gente já começa a mexer no celular, e WhatsApp, e Facebook, e um montão de coisa, porque agora a gente já está entediado. E quando a gente entra nessa maluquice, nessa velocidade, nessa coisa entre o tédio e o esgotamento, a gente não para olhar aquilo que a gente já tem. A gente não para perceber as coisas boas e as coisas agradáveis que a gente já possui na nossa vida. E por conta disso tudo, a gratidão está em falta. Mas a gratidão ela não está só em falta, mas ela está cada vez mais frágil. Parece que hoje, por muito pouco, nós perdemos a paciência, nós perdemos a nossa tranquilidade, nós perdemos a nossa paz, nós nos desequilibramos, explodimos. Parece que todo mundo vive sob constante pressão, a qualquer momento tudo pode ruir. A qualquer momento a gente pode se irar, a gente pode se revoltar, e a gente explode, e a gente simplesmente reconhece, eu não estava num bom dia. Como assim eu não estava num bom dia? O que isso significa, gente? A gente vive sob essa constante tensão e a gratidão ela passa a ser uma virtude muito frágil, muito fraquinha, muito doente, que uma notícia ruim já acabou com o nosso dia, que um relógio que não despertou
já estragou toda a nossa semana. É uma entrega que demorou para chegar no correio, é alguém que esqueceu de te ligar, e a nossa gratidão vai ficando cada vez mais frágil. E a gente precisa buscar meios de nutrir uma gratidão saudável, firme, sólida, que de fato vai nos prover de segurança, de paz, de tranquilidade. E assim como a gente falou 2 semanas atrás sobre o arrependimento, o perdão e a frustração, a gratidão ela também está no âmbito do coletivo, do relacionamento. Se a gente não consegue nutrir uma gratidão sólida, firme, saudável em nós, nós também refletimos isso no nosso relacionamento com o outro. E aquilo que a gente também sofre por conta da ingratidão do próximo, a gente acaba devolvendo para ele. Nós também acabamos oferecendo ingratidão. E isso vai minando a gente, isso vai minando os nossos relacionamentos. Então, eu queria hoje começar com um exemplo de gratidão. Abram então as suas Bíblias em Lucas capítulo 17. Lucas é o 3º evangelho. Alex, eu estou sem o sinal aqui, brother. Vê se o computador está no Wi-Fi, por gentileza. Lucas capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Quem precisar de Bíblia pode levantar a mão, que a gente tem aqui também. Não tem problema, você pode acompanhar aqui na nossa Bíblia física. Mas a gente está aqui no telão também. Então, você vai passando aí, pode ser? Beleza. Então, acompanhe comigo essa situação que rolou num dos momentos da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Jesus, então, ele tinha um ministério andarilho, ele ia andando de um ponto para outro e pregando a vinda do reino, a palavra de Deus. E aí, dessas situações, a gente tem um bom exemplo de gratidão e até também de ingratidão. Vejamos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados de lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou para Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde é que estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. É interessante porque nessa situação, todos os 10 foram curados. Mas só um ele volta para agradecer quando ele reconhece a sua cura. E a gente às vezes pega muito pesado e cai até num tom meio moralista quando lê a Bíblia. Mas, gente, essas pessoas, elas estavam marginalizadas, elas estavam excluídas. Imagina a alegria desses homens. Eles estavam eufóricos, eles estavam alegres. E eles seguiram aquilo que Jesus fez. Não é de todo mal. Não são pessoas absurdamente ruins. Mas na euforia, eles não tiveram a sensibilidade. A euforia deles foi muito maior do que o sentimento de gratidão. Esse é o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui. Naquela época, por questões sanitárias, aqueles que sofriam de hanseníase, eles ficavam à parte da cidade. Eles eram separados para fora dos povoados e das vilas, e eles ficavam à beira do caminho mendigando. E é por isso que no texto, a gente vai ver, mantendo certa distância, clamaram, mestre. Aqueles homens, eles estavam à distância, viram Jesus chegar e começaram a gritar por ajuda. Isso tudo vai ajudar a gente a entender o texto, entender um pouquinho mais. Naquela época também, esses que sofriam de hanseníase, eles não só deveriam ficar à parte, mas uma vez que eles tivessem sido curados, seja lá por qualquer motivo, inclusive um motivo sobrenatural, miraculoso, que é o caso aqui,
eles deveriam, pela lei de Levítico, a lei de Moisés, lá atrás, no início da Bíblia, se apresentar ao sacerdote. O sacerdote é aquele que atestaria a cura. Então, Jesus ele simplesmente fala para aqueles, olha só, se apresentem ao sacerdote. É interessante que Jesus ele só vai falar, levanta-se e a sua fé o curou, para o último, aquele que teve gratidão. Mas todos os 10 foram curados de sua hanseníase. E Cristo simplesmente fala para que esses homens se apresentem ao sacerdote numa maneira de cumprir a lei de Moisés. Se apresentem a eles. E o mais interessante é que eles são curados na medida em que eles vão andando. Na medida em que eles caminham, entram na cidade e rumo ao encontro do sacerdote, é que eles vão sendo curados. E esse é o mais interessante, porque esse nosso amigo, que a gente não sabe quem ele é, só sabe que ele é samaritano, ele simplesmente para o que ele está fazendo. Ele se volta para Jesus. Ele muda o caminho dele para agradecer. E a gratidão genuína, ela de fato muda a nossa postura. Ela muda a nossa postura, a nossa posição em relação a tudo. E também a nossa percepção. Aquele homem estava tão grato por aquilo que aconteceu com ele, que ele só consegue voltar para agradecer a Cristo. Ele é um bom exemplo de gratidão. Mas nós precisamos ser mais práticos. Nós precisamos buscar na palavra de Deus sabedoria para nutrir gratidão. E hoje a gente vai seguir com 2 textos. Esse que a gente acabou de ler e o Salmo 100. O Salmo 100 é um ótimo modelo para nós nutrirmos, desenvolvermos gratidão. Muitas vezes a gente lendo o livro dos Salmos acaba reduzindo ele a um grupo de poemas, a um grupo de cânticos. De fato são poemas e cânticos, mas existe muita sabedoria divina nos Salmos. E é muito importante que a gente não só use os Salmos como meio de oração, mas também como fonte de sabedoria, como ferramenta para a gente desenvolver maturidade em cada aspecto da nossa vida. E hoje, nesse caso, desenvolver uma gratidão madura, uma gratidão sólida, e não uma gratidão frágil como eu e você temos experimentado, infelizmente, nos nossos dias. Então vamos ler o Salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos, somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Como que o Salmo 100, ele nos ensina a nutrir, a gerar uma gratidão madura? Primeiro, a gratidão ela acontece no coletivo. Olhem o primeiro versículo. O detalhe da primeira palavra, aclamem. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Esse é um chamado para o louvor. Mas se a gente fosse no original procurar saber exatamente o que o autor quis dizer com isso, a gente poderia traduzir melhor como grite com alegria. Grite alegremente. A ideia do aclamar não é algo contido, não é algo quieto, não é algo interno nosso em que a gente esconde, é algo que transborda, é algo que as pessoas veem com clareza, é algo que não tem como esconder. A verdadeira gratidão, ela acontece no todo, no público, no coletivo. Olhem o exemplo daquele homem, um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus como? Em alta voz. Ele não conseguia conter a alegria dele. E isso é gratidão de verdade. Não é assim, pô, valeu, Brando. Isso aí, obrigado. A gente tem vergonha hoje de mostrar gratidão.
A gente tem medo, se contém de, cara, obrigado, você mudou meu dia. Pô, tava dando tudo errado, cara. Que bom que eu te encontrei hoje. Foi fundamental para eu continuar essa semana sóbrio. A gente não tem esse hábito. A gente tem guardado, apagado, escondido a nossa gratidão. A gratidão ela acontece no coletivo, ela flui de dentro para fora, a gente não consegue segurar. E isso é contagiante. Isso é bom. Isso anima, isso incentiva as pessoas. Muitas vezes a gente não se acha tão importante na vida do outro. E não é para a gente alimentar a nossa arrogância aqui não, pessoal. Mas muitas vezes no nosso relacionamento a gente se diminui, a gente se bota para baixo. A gente se menospreza, e como seria bom se o outro chegasse para a gente, pô, cara, você mudou meu dia. Muito obrigado pela sua amizade. Muito obrigado por ter parado para me ouvir. Muito obrigado por andar do meu lado. Naquele momento eu precisava de alguém e você estava ali. A gratidão ela é visível, ela é expressa em alto e bom som. Por isso que o salmista começa, aclamem ao Senhor, gritem com alegria, em voz alta, não escondam o que vocês estão sentindo em relação a Deus. Isso é bom, isso é necessário. A gente vive muito fechado na gente, muito autocentrado, muito protegidinho nas nossas caixinhas. Isso gera peso na gente, isso gera uma alma cansada, pesada, que não aguenta mais carregar os pesos da própria vida por si mesmo. A gratidão, ela convida o outro. Quando eu clamo, quando eu aclamo o Senhor, quando eu grito em alto e bom som, quando eu expresso a minha alegria, eu convido todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui me ouve. Todo mundo aqui vai saber o porquê eu estou tão feliz, o porquê eu estou tão alegre. A gratidão, ela acontece no coletivo e ela é para todos os habitantes da terra. A gente não pode restringir algumas coisas que Deus nos dá de bom dentro das nossas castas religiosas. E a gente vai ver daqui a pouco, Deus ele é bom. E na bondade dele, ele entende e permite que todos os habitantes da terra usufruam de gratidão. É assim que ele mostra quem ele é. É assim que ele mostra o caráter dele. Deus ele não quer ser louvado porque ele é mesquinho, porque ele precisa do nosso louvor. Pelo contrário, somos nós que precisamos desenvolver gratidão. Somos nós que precisamos desenvolver um coração grato pelo outro, pelas coisas que têm acontecido na nossa vida através das pessoas e através principalmente de Deus que coloca elas. A gratidão não é para alimentar o ego de Deus, é para sarar o nosso coração. É para sarar os nossos relacionamentos, é para sustentar a nossa alma. A gratidão, ela alimenta dando força, dando vigor, dando ânimo, incentivando aquele que está caído. A gratidão, ela acontece no coletivo. Ela não é um ato egoísta e autocentrado. Mas a gratidão, ela também deve ser centrada em Deus. Ela não sendo autocentrada, ela precisa se estabelecer em algo ou alguém. Nesse caso, em Deus. A verdade é que a base da nossa alegria define a natureza da nossa gratidão. O versículo vai dizer, aclamem ao Senhor. Gritem, expressem em alto e bom som, com alegria, de forma grata, o Senhor. Eu vou repetir. A base da nossa alegria define a natureza da nossa gratidão. A verdade é que se a gente coloca a nossa alegria em elementos, em coisas temporárias, a nossa gratidão vai ser frágil.
Alegrias temporárias geram uma gratidão frágil e passageira. E uma pergunta que a gente pode se fazer agora, nesse momento: onde é que eu tenho depositado a minha alegria? Onde é que eu tenho colocado todas as minhas fichas? Se eu coloco ela em coisas frágeis, temporárias, efêmeras, voláteis, essa gratidão, ela não é sustentável. Ela não vai durar. Ela vai durar o tempo em que o meu carro for novo. Ela vai durar o tempo em que o meu amigo não me frustrar. Ela vai durar o tempo em que a minha esposa não gritar comigo. Ela vai durar o tempo em que eu não tirar uma nota baixa. Ela vai durar o tempo em que eu achar que Deus não me ouve. Às vezes não é assim no nosso relacionamento com Deus. A gente é tão grato a Deus porque Ele é bom. E de fato Ele é bom. Mas aí é só Deus parar de ouvir a nossa oração. É só Ele não responder do jeito que a gente queria. Que aí a gente já começa a não ser assim tão grato, né? Poxa Deus, por quê? E aí a gente vai mascarando, vai maquiando com palavras que a gente é muito bom em criar para enganar a gente. Eu sei que o Senhor é bom, mas por quê? Isso é hipocrisia, gente. A gente está questionando o caráter de Deus. A verdade é que a gente está falando é o seguinte: poxa Deus, aqui você não foi bom como eu esperava que você fosse. Aí fica difícil ser grato, né? Aí fica difícil, eu estou tentando, eu sou pecador, né? A nossa gratidão não pode ser baseada naquilo que a gente espera de Deus, tem que ser baseada naquilo que Ele é. E a gente só sabe quem Deus é quando a gente olha para Ele, quando a gente busca na palavra dEle aquilo que Ele diz sobre si mesmo, não é aquilo que a gente acha de Deus. Não é o Deus que a gente monta, e a gente é ótimo em montar deuses. Não, aqui eu quero um Deus amoroso, aqui eu quero um Deus santo, com esse meu vizinho eu quero um Deus justo. Não é assim? A gente vai montando um Deus de acordo com as nossas necessidades. E quando a coisa não bate, aí a gente derrapa na gratidão. Não é que Deus falhou, é que a gente falhou ao montar o nosso Deus. A gente tem que se abstrair de todas as nossas idolatrias. E até no nosso relacionamento com Deus, a gente acaba idolatrando um aspecto de Deus, em vez de idolatrar o Deus todo. Eu quero Deus de amor, mas eu não quero Deus que disciplina, que chama a minha atenção quando eu vacilo. Esse Deus eu não quero agora. Mas o Deus de amor eu quero. O misericordioso eu quero, porque esse cara é legal. E aí eu acabo transformando o amor soberano de Deus num ídolo. Porque eu só olho para um aspecto de Deus. A nossa gratidão tem que estar centrada em Deus como um todo. Porque Ele é íntegro, Ele é inteiro. Ele não muda. Não interessa o que aconteceu, não interessa o que passou na nossa vida de bom ou ruim, Deus é o mesmo. O salmista, ele vai dizer, Deus é bom. Ele não foi bom, Ele não está sendo bom, Ele um dia vai ser bom. Ele é bom. E Ele continua sendo bom. Ele é o que Ele sempre foi. Pela nossa fé, a gente crê que o Deus do salmista é bom. O nosso Deus é bom. E o Deus dos nossos netos e bisnetos e tataranetos é bom. É por isso que o salmista termina de gerações e gerações e a sua misericórdia dura. Porque Deus, Ele é bom. Não interessa quantas gerações passam, Deus é bom. A nossa gratidão tem que estar centralizada, fundamentada no Deus que é bom. E a nossa responsabilidade é entender e conhecer esse Deus. A gratidão, ela também se desenvolve no servir. Um coração grato, ele serve o outro. Não há espaço para o orgulho na gratidão. A partir do momento em que eu me considero merecedor de alguma coisa, isso dificulta muito eu ser grato. Afinal de contas, ele não fez mais que sua obrigação.
Um coração orgulhoso, ele é impermeável à gratidão. Ele é fechado em si mesmo. Mas olha que interessante, ele exige a gratidão do outro. Ele não se permite ser grato, mas ele exige que o outro seja. E quando eu digo que a gratidão se desenvolve no servir, o coração orgulhoso quer ser servido, mas ele não quer servir. Então, nos nossos relacionamentos, a gente precisa desenvolver a humildade. A gente não vai conseguir alcançar um coração grato enquanto a gente achar que a gente merece alguma coisa, inclusive de Deus. Inclusive de Deus. Olha de novo a nossa idolatria. Agora é o Deus baseado naquilo que Ele pode me dar, o que eu quero dele. Se Ele não me der, bom, Ele não é tão Deus assim, né? Deus é obrigado a curar a gente. Deus é obrigado a me dar um carro. Deus é obrigado a mudar a minha história. Não é isso que a gente ouve agora? Será que Deus é obrigado a alguma coisa? Ou será que tudo que vem até nós é porque Ele é bom? E a misericórdia dele dura para sempre. A gente já aprendeu aqui, a misericórdia, ela vai dizer, não me dê aquilo que eu preciso, ou que eu mereço. Minto. A misericórdia diz, não me dê aquilo que eu mereço, me dê aquilo que eu preciso. Nós precisamos ter um coração humilde para reconhecer que aquilo que Deus faz por nós é fruto de amor e de misericórdia. O coração grato, ele serve. Olha o que o autor de Romanos, Paulo, vai nos dizer. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Qual é a verdadeira forma de adorá-lo? Com um sacrifício vivo e santo. A nossa adoração, ela não está restrita a expressões artísticas. A gente acaba, pela nossa própria cultura brasileira, reduzindo o processo de adoração como aquele processo pelo louvor, pela dança, pelo canto, pelo que for. A verdadeira adoração está no serviço. Eu vou adorar de forma agradável quando eu servir a Deus através da música. Eu vou adorá-lo de forma agradável quando eu servir a Deus ajudando o outro, cuidando do meu próximo, ouvindo ele, estendendo a mão para aquele que precisa. Aí sim eu estarei adorando de forma agradável. Irmãos, a gente pode fazer um estádio enorme e chamar de templo para 30 mil pessoas, colocar painel de LED, canhão de luz, fumaça, gelo seco e fazer um showzaço. E ainda assim isso não pode ser agradável a Deus, se a gente não estiver fazendo aquilo ali com um coração de serviço. Deus, Ele não se surpreende com o nosso espetáculo. Quem gosta de espetáculo é gente, não é Deus. Deus não gosta de espetáculo, Deus gosta de coração humilde. A nossa fé não pode ser construída no espetáculo. A nossa fé, ela tem que ser construída na nossa gratidão a Deus. No nosso coração humilhado, que entende aquilo que Deus fez por nós. E aí, pode até ser que o sobrenatural se manifeste. Mas depois você faz esse exercício na Bíblia. Todas as vezes intervenções divinas em que ocorreu o sobrenatural foi no momento de incredulidade no povo de Israel. É o povo que não consegue ver quem Deus é, a bondade de Deus na lei, na palavra, que Ele mesmo fala, e aí Deus tem que intervir de uma maneira muito drástica. Não espere a sua vida estar um caos. Não espere você se afundar em incredulidade para procurar o sobrenatural. A verdadeira ação de Deus, ela está
agindo no seu coração, gerando gratidão, gerando amor, gerando humildade. Isso é sobrenatural, meus irmãos. Isso é a maior ação que Deus pode realizar na sua vida. E pode acontecer no silêncio do seu quarto. Pode acontecer aqui essa noite. E não necessariamente vai vir um anjo te contar isso. Mas uma vez que acontece, que esse coração muda, ele experimenta de uma gratidão tamanha que não cabe nele. E aí entra o coletivo. E aí a gente expressa de forma coletiva a nossa gratidão e a nossa adoração. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque no nosso coletivo a gente expressa aquilo que Deus é. Isso é ser igreja. É dizer quem Deus é e o que Ele fez por nós. A gratidão, ela se desenvolve no servir. Um coração grato, ele serve ao outro. Olha o que aquele rapaz que foi curado e voltou para Jesus fez. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Uma pessoa orgulhosa não se lança ao pé de ninguém. Enquanto a gente não se lançar ao pé de Cristo, grato por aquilo que Ele fez por nós, a nossa gratidão vai continuar frágil, imatura, infantil. Só vai durar até a próxima coisa boa que acontecer com a gente. A gratidão, ela também demanda convicção. Não há espaço para dúvida na gratidão. Olha o que o salmista vai dizer: reconheçam que o Senhor é Deus. Saibam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. A intensidade da alegria, ela não mede a profundidade da gratidão. São as nossas ações e o nosso coração que vai medir essa profundidade. É o quanto eu sirvo o outro. É o quanto eu olho para o outro. É na medida em que eu expresso, e de fato eu vou expressar em alta voz, mas não é euforia. É convicção. A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em sentimentos eufóricos. Muitas vezes a gente vai ter tamanha alegria que a gente vai querer cantar, pular, abraçar, gritar. Isso é ótimo. Quando a arca volta da Babilônia, quando a arca volta, Davi ele tira a arca de um povo inimigo, ele resgata a arca, que era um tesouro para Israel. E aí o texto bíblico vai dizer que havia uma comitiva de mulheres na frente, dançando e cantando. As pessoas estavam alegres, elas pulavam, isso é bom. Mas vocês entendam, isso é fruto. Isso é resultado. A alegria, ela é resultado, mas ela não é termômetro. A gratidão, ela demanda convicção. Ela não surge de uma euforia. E é interessante que aqueles homens que foram curados, porque os 10 foram curados, eles reconheceram Jesus. Eles sabiam quem ele era. Olha como eles vão dizer: ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Eles chamaram Jesus pelo nome e pelo título de mestre. Eles sabiam quem Jesus era, eles já deveriam ter ouvido alguma coisa a respeito de Cristo. O que ele era capaz de fazer, ou as coisas que ele falava. Não foi um chamado aleatório, não foi uma sorte. Eles sabiam quem Cristo era. Infelizmente, só saber não é suficiente, porque só um voltou. Mas aquele conhecimento que gera convicção, ele também precisa moldar o nosso coração. Muitas vezes nós entramos numa fé muito intelectual, a gente conhece só de ouvir dizer. Como que isso que a gente conhece de Deus se aplica? Entendam,
é necessário convicção e é necessário conhecer o Deus que a gente é grato e o Deus que a gente serve. E para isso a gente precisa se aprofundar nesse conhecimento e nessa busca. Mas ela não é suficiente. Tem que ser feito de coração. Onde aquilo que a gente conhece a respeito de Deus tem nos levado. Só tem alimentado o nosso ego. Olha o quanto eu sei dessa área. Ou, a partir daquilo que eu tenho aprendido a respeito de Deus, baseado sempre na palavra dele, isso tem transformado a minha vida. Por isso que o fundamento da gratidão é o conhecimento. É saber quem Deus é. Reconheçam que o Senhor é Deus. Não há outro Deus. Ele é a base, Ele é toda a estrutura da minha gratidão. Quando eu reconheço isso, a minha gratidão passa a ser firme, passa a ser sólida. Eu entendo que Ele é Deus e eu não. Ele é Deus. Eu preciso reconhecer isso. E a minha gratidão passa a ser sustentada por quem Deus é. Mas também é necessário saber quem nós somos para Deus. Olha o que o salmista vai dizer. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Isso diz muito sobre o nosso Deus. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que criou os céus e a terra e largou o homem à sua própria sorte, como alguns pensam. Ele é um Deus que olha, que percebe, que intervém, porque Ele é Deus e Ele tem autoridade para isso. A Ele pertencemos. Mas não somos posse como gado é para um fazendeiro. Apesar dele nos chamar de rebanho, aqui era por conta do contexto da época agropecuário. Mas nós não somos posse como objetos, motivos de orgulho para Deus, como uma criança mesquinha guarda os seus brinquedos. Somos seu povo. Aquele que se chama pelo meu nome, ele vai dizer em outro momento. A nossa identidade subsiste em quem Deus é, e não em quem nós gostaríamos de ser, ou em quem nós pensamos ser, ou até mesmo em quem os outros desejam que nós sejamos. Porque o nosso referencial, ele muda. Nós somos inconstantes. Nós somos falhos. Nós somos limitados. Nós não podemos ser referencial de certo e errado, de bom e mal. Um Deus que não muda, um Deus que é Deus, um Senhor que é Deus, esse é um bom referencial, porque Ele não muda. Não interessa as circunstâncias, não interessam a cultura em que nós estejamos inseridos. Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Aquilo que o agrada, sempre o agradará. Ele não muda de opinião como nós, que somos muitas vezes insensatos, muitas vezes inseguros, muitas vezes sentimentais. Deus, Ele é o que é, Ele é imutável. E por isso é bom nós sabermos quem nós somos para Ele. O rebanho que Ele pastoreia é uma imagem bíblica para aqueles que Ele cuida. Você vê que mais uma vez o coletivo aparece. O salmista, quando expressa a gratidão, ele está o tempo todo no âmbito coletivo, o seu povo. O rebanho, o grupo que Ele pastoreia. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que alimenta, é aquele que pega o rebanho e leva para onde está mais seguro, onde as ovelhas podem se alimentar com tranquilidade, sem nenhuma ameaça. E à noite ele recolhe as ovelhas ali no cercadinho para nenhum animal atacar. Deus é esse pastor.
E no mundo onde tantos se dizem pastores e consomem aqueles que o seguem, tiram recursos, energia, dinheiro daqueles que o seguem, é bom a gente olhar para a Bíblia novamente e saber o que é um pastor. E saber ainda mais que Deus é esse pastor perfeito. Porque aqueles que são pastores humanos, mesmo os que seguem a Cristo, também são falhos e pecadores. E nós precisamos orar pelos nossos pastores. E nós precisamos ser amigos dos nossos pastores, humanos, porque eles são falhos como nós. E nós também precisamos demonstrar gratidão aos nossos pastores. O fardo de um pastor é pesado. E nós, como corpo de Cristo, precisamos suportar, sustentar aqueles que nos orientam e nos lideram. Mas sabendo sempre, não colocando peso demais sobre aqueles que nos pastoreiam nessa terra, porque o verdadeiro pastor é Deus. É Ele que nos pastoreia e cuida de nós. A gratidão, ela é nutrida no acolhimento. Esse pastor que cuida das suas ovelhas, esse Deus que nos chama como povo, esse Senhor que é Deus, Ele nos convida para entrar na sua presença. Olha o que o salmista vai dizer: entrem por suas portas. Aí são as portas do templo de Jerusalém, com ações de graça, e em seus pátios com cânticos de louvor. A gratidão, ela acolhe e remove distâncias. Deus, Ele nos acolhe na sua família, Ele nos acolhe na sua presença para cuidar de nós, para tratar dos nossos corações e das nossas almas aquilo que precisa ser tratado. E nesse acolhimento, nessa nossa entrada, aí sim nós precisamos demonstrar gratidão. O relacionamento com Deus é um relacionamento próximo. É um relacionamento que, quando baseado na gratidão, ele remove as distâncias. Olha o que aconteceu com aquele homem que voltou. Um deles, ao se ver curado, voltou para Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. É interessante que o texto começa, e eles gritando de longe. O homem que um dia gritou de longe, agora ele está aos pés de Cristo. A gratidão, ela diminui distância. Ela traz o relacionamento para perto. E uma coisa que a gente precisa ter no nosso relacionamento com Deus é a intimidade. A gente não vai conseguir desenvolver intimidade com Deus sem um coração grato. Porque ingratidão distancia. A gratidão, ela remove barreiras. Barreiras no nosso coração que nos impedem de nos relacionarmos saudavelmente com Deus e com o próximo. É interessante que o samaritano era odiado pelo judeu. Mas o texto só vai dizer que tinha um samaritano ali no meio depois que eles são curados. Porque é interessante que quando o bicho pega, quando está todo mundo leproso, não tem samaritano ou judeu. Agora que está todo mundo curado, a distância social voltou à tona. Mas não para esse samaritano, porque o coração dele era grato. E num coração grato, não tem distância no relacionamento. Será que a gente tem sido grato com as nossas esposas, com os maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos? E às vezes a gente se pergunta por que a relação está tão fria. Qual foi a última vez que você agradeceu de verdade para aquela pessoa que você ama e que você convive? Que às vezes é mais fácil agradecer para um estranho na padaria. Que você derrubou o celular e ele pegou, pô, obrigado. Mas às vezes uma pessoa próxima a nós faz isso pela gente, e se não faz, a gente reclama. O quanto a gratidão dentro dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos, tem atrelado ou afastado. O quanto nós temos demonstrado gratidão por aqueles que a gente ama. Porque a gratidão, ela acolhe e ela remove distâncias. Isso é verdade no relacionamento com Deus.
E isso é verdade no nosso relacionamento uns com os outros. A gratidão, ela nasce da natureza de Deus. O salmista vai dizer: deem-lhe graças e louvem o seu nome, porque o Senhor é bom. Essa é a base de toda a nossa gratidão. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. O Senhor é bom, o seu amor e a sua fidelidade. A nossa gratidão não é baseada em nós mesmos. Ela é baseada em quem Deus é e não também naquilo que Deus nos dá. A gratidão não está naquilo que a gente ganha de Deus. É naquilo que Ele é para nós. Ele é pastor. Nós somos o seu povo. Ele cuida de nós. Deus, Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Infelizmente, nós somos ingratos por natureza. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce e fale aqui o quanto é importante nutrir gratidão e onde ela está baseada e onde ela deve ser centralizada, ainda assim a gente vai ter dificuldade de desenvolver um coração grato. A nossa natureza pecaminosa é ingrata. Se a gente olha para Gênesis, o primeiro homem, o primeiro casal, Adão e Eva, tendo tudo sob o seu governo. Todas as árvores, com exceção de uma, ele queria aquela uma. Um coração descontente com o paraíso em que ele estava inserido, derrubou a gente. E derrubou todos nós. Derrubou todos nós porque Adão representava a gente. E nesse momento, infelizmente, a gente continua representando Adão. Porque a gente, por natureza, é ingrato. Muitas vezes, dentro de tudo que Deus nos deu, a gente vai querer aquilo que não é nosso. Daí vai vir a ganância, daí vai vir o adultério, daí vai vir a cobiça, o roubo, a mentira, tantas coisas. Nós somos naturalmente ingratos. De 10 só um volta. Isso fala muito sobre a gente. E é por isso que Cristo deve ser o motivo da nossa gratidão. Olha o que o autor de Colossenses vai nos dizer. E agora, assim como receberam Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. E então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão em gratidão. A gratidão, ela é fortalecida, ela é estabelecida, edificada, enraizada nele, Cristo. Cristo fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Cristo, ele não espera a gente agradecer a Deus, ele faz, ele morre pela gente, ele dá o primeiro passo. João vai dizer que a gente ama porque ele nos amou primeiro. É no primeiro passo da cruz, é no primeiro passo de Cristo, que aí então toda aquela nossa natureza que é por ingrata é destruída, e aí sim a gente tem acesso ao amor do Pai, à transformação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai convencer a gente do pecado, é o Espírito Santo que vai convencer a gente da nossa ingratidão, é o Espírito Santo que vai dizer: brother, você não consegue por você mesmo, para de tentar, já foi feito, já está pronto. Cristo morreu para a gente não viver escravizado, para a gente não viver as consequências de uma vida ingrata. A gente pode ser grato pela convicção, pela certeza, pelo conhecimento, pela centralidade daquilo que Cristo fez por nós. Ele olha para nós, seres humanos ingratos, morre por nós e nos salva, nos tira do pecado. E aí sim o nosso coração começa a ser transformado. E aí sim, a gratidão começa a ser nutrida e desenvolvida.
A gratidão ela não é um estado de espírito, é o reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Essa é a verdadeira gratidão. Todas as outras são frágeis, todas as outras vão perecer, todas as outras vão acabar com o tempo. A verdadeira gratidão é o reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Para a gente finalizar, quais são os frutos de uma vida grata? Primeiro, a gente vive melhor em comunidade. Como a gente viu hoje várias vezes. A gente se aproxima do outro. A gente desenvolve intimidade. A gente deixa de colocar um peso no outro que a gente não deveria. Porque se eu sou grato por aquilo que eu recebi, e isso é fruto do meu entendimento de que eu não merecia, eu também não vou exigir do outro aquilo que ele também não pode dar. Pelo contrário, eu vou servir o outro. Eu vou servir aquele que está do meu lado para que ele também desenvolva a própria gratidão. Sozinhos nós não desenvolveremos gratidão nenhuma. Nós precisamos estar lado a lado, servindo uns aos outros. Em segundo lugar, nós descansamos em Deus. Um coração grato é um coração em paz. É um coração que não está sobre a ansiedade e a angústia de sempre querer um pouquinho mais. É um coração satisfeito. É um coração alimentado. É uma alma saciada. É uma alma leve. A gratidão permite que a gente descanse naquele que é o centro da nossa gratidão, que é Deus, que é Cristo. Por fim, por conta disso, é uma consequência. Nós retiramos o peso da ansiedade de sermos aquilo que não somos, mas nos traz alegria. Uma alegria que pode ser nutrida e desenvolvida a ponto da gente dizer em alta voz para todo mundo. Uma alegria de que não importa o que a gente esteja passando. A nossa gratidão ela não está baseada nas coisas dessa terra. Ela está baseada na vida que Cristo promete. É uma vida eterna. É uma vida que não tem fim, que não estraga, que não perece. É uma vida que não tem frustração. É uma vida que não tem dor, que não tem choro. E aí a gente aprende a ser grato apesar das coisas difíceis que acontecem na nossa vida. Porque é muito fácil ser grato quando tudo vai bem. E se de fato a gente deposita a nossa gratidão em coisas dessa terra, quando as coisas derem errado, a gente já não vai conseguir mais ser grato. Mas se a gente deposita a nossa gratidão na salvação de Cristo Jesus, por mais que a gente chore, por mais que a gente sofra, por mais que fique pesado demais continuar, lá no fundo a nossa alma vai ter paz e segurança. Porque tudo que a gente passa nessa terra é temporário. E isso conforta o nosso coração. É temporário, irmãos. A nossa dor, o nosso medo, a nossa ansiedade, não é para sempre. Não é para sempre. E quando a gente depositar e construir a nossa gratidão naquilo que é para sempre, a gente vai ter uma vida eterna. E ela já vai transbordar nos nossos dias aqui. Vai dar segurança, porque o nosso olho não vai estar, muitas vezes, no caos que está ao nosso redor, mas vai estar lá no final, naquilo que foi prometido por aquele que curou esse homem. É interessante que a esse, e somente aquele que voltou com gratidão, é dito, a tua fé te curou. A gente entende que 10 foram curados de lepra, e um foi salvo da morte. Que nós sejamos esse, que ouve, que vê de longe Cristo, chega perto dele, clama por misericórdia, se entrega aos seus pés e usufrui da cura. Uma cura que vai além desse corpo, uma cura que vai além das coisas boas e materiais dessa vida, a cura para o problema da nossa alma, a cura para o medo que todos nós temos, que é o medo da morte. A isso, só um coração grato pode nos dar e nos desenvolver. Amém?